Bem-vindos a mais um corte do canal. Senta aí, aproveita esse papo maravilhoso separado para você. Caso queira ver o papo completo, o link tá na descrição. Não esquece de comentar, compartilhar e de se inscrever no canal. Como a gente chegou nessa história? Eu mudei minha vida para acordar mais tarde, porque eu senti que eu envelheci muito nos últimos 4, 5 anos. Eu senti que pesou. Né? Não dormir, né? É bem prejudicial. Geneticamente é isso mesmo? Não sei se é geneticamente a palavra. Metabolicamente, é essa isso restrição mesmo? de sono é muito perigosa. É. Muito Te perigosa. envelhece, é como se Te adoece, na adoeceu. verdade. Traz risco cardiovascular, traz risco de rebaixamento de tireoide, tem uma série de questões envolvidas que é igual um trabalhador noturno, né? Que faz o ciclo circadiano invertido. E ele chegou a um ponto, assim, de estar há 7, 8 anos dormindo 4 horas e meia, 5 horas e meia por noite. Eu falei pra ele, não tem como ele aguentar por muito tempo. Quando a gente é jovem, a gente faz. Aguenta, né? Não que você não seja jovem, meu amor. Você será eternamente jovem, deixa isso claro. Mas assim, com o tempo, né? Fica mais difícil. Foi ficando muito insustentável. E aí até a mudança que a gente fez de estar próximo do consultório foi por conta disso. Ele poder dormir um pouco mais e treinar um pouco mais tarde, treinar próximo da... Não, e eu tentei para fazer as minhas coisas devagar, porque eu cheguei num ponto, Rô, que eu perdi o tesão de fazer as coisas. Para mim era trabalho, eu tava com estresse por aqui, eu ficava engolindo o refluxo de nervoso de fazer as coisas, porque eu não conseguia. Imagina, treinar para mim é minha meditação. Quando eu tô fazendo força, eu faço tanta força que eu não consigo pensar em nada. Então, realmente, eu zero o que está na minha cabeça naquele momento. E como é uma coisa extremamente desgastante, o meu dia já começa pesado. Então, o que vem depois vem fácil. Entendi. Né? Agora, o que me motivou também isso, né, de repente, eu tive que me confrontar com o efeito dessa falta de sono crônico. Eu levei a Roberta para jantar e, cara, acho que foi a coisa que eu mais assustei na minha vida. Eu estava todo feliz, né, porque eu estava levando a Clara e a Beta para jantar. A Duda queria ficar em casa. Eu não lembro, acho que ela tinha compromisso. Algum compromisso dela. E aí ela não quis ir com a gente. Aí falei, tudo bem. E eu fui levar a Beta a jantar num restaurante que é um restaurante da minha infância, né? Que é o Lelis, que fica lá na Campinas. Aí eu tava descendo a Joaquim Jane de Lima e, cara, eu tive um flash, eu tive um já me vi, né? Déjà vu, sabe o que é? Já me vi? Não. O já me vi é o eu contrário achei que você tinha errado. Falei, não vou corrigir, né? Então, o já me vi é o contrário do déjà vu. Déjà vu é o já visto. Né? O já me vi, jamais visto. Eles são erros de configuração do que é a posição da memória. Entendi. A memória, ela acontece de forma cronológica e progressiva. O que é o déjà vu? Né? Eu já vi. É uma coisa que se colocou à frente, mas que no seu hipocampo você colocou atrás. Então, Entendi. nossa, eu já estive aqui. O já me vi é o contrário. Você apaga uma memória recente. Você fala, onde eu tô? E eu tava descendo a Jequinha. E aí eu comecei a achar engraçado. Por quê? Porque eu tava dirigindo o carro e eu falei assim, nossa, que legal. Eu comecei a analisar. Eu tive um erro de encadeamento da memória. Meu hipocampo deve estar fraco. Acho que eu tô cansado, né? E até aí tudo bem. Aí eu vou te falar aquilo que eu lembro, porque realmente minha memória, aquela noite queimou. Eu lembro que a gente desceu do carro, eu sentei na mesa e eu fiz o pedido. E eu chamei o garçom e eu fiz o pedido de novo. E a Roberta olhou e falou assim, você já fez o pedido? O quê? Sim. Vilela, eu segurei na mesa aqui assim, e eu senti você, o meu coração... Eu não tinha feito... Pra mim, eu nem tava ali. Eu acordei, eu tava ali, e eu chamei o garçom e fiz o pedido como se nada tivesse acontecido. Que doido. E quando eu coloquei a mão na mesa, assim, e ela falou pra mim que eu tinha feito o pedido, eu não duvido da minha mulher, nada, né? Eu entendi que tinha alguma coisa muito errada. Teria porque também, né? Eu brincar com isso. Meu coração, ele disparou, veio no pescoço. Eu falei assim, tá acontecendo uma coisa muito séria. E aí eu senti um raio na minha cabeça que foi até a minha mão. Eu falei, pronto, ou tô tendo um AVC, ou tô tendo um HSA, uma hemorragia subaracnoide. Esse é o mal de ser médico. Você já começa a pensar no fim do processo e na pior coisa. Cara, se eu tô tendo um HSA, um AVC, eu sei lá, eu tenho pra viver o quê? 5 minutos, 10 minutos? Eu lembro que eu olhei pra Roberto e falei assim, me tira daqui agora, me leva pro hospital. A gente saiu, foi pro Sírio, e eu ficava tentando de qualquer jeito, eu não tinha lucidez. Eu não tinha... Minha memória, ela ligava, desligava. Era como se eu fosse, sem sacanagem, sabe a Dory do Procurando Nemo? É como se eu estivesse ali. Eu tinha 10 segundos de memória. E aí eu tentava... E eu não sabia onde eu estava e o que estava acontecendo. E eu tava... Não, eu entrei em desespero. Eu entrei no carro e dirigi. Em 3 minutos eu tava no Sírio. E eu ficava imaginando... E tentando acalmar a Clara, porque a Clara entrou em desespero. Porque ela nunca viu o pai em uma situação. Imagina. Ela nunca viu.
E aí foi bem E bem no complexo. Sírio eu cheguei, né? Falei, olha, eu sou médico da casa, eu acho que eu tô tendo um AVC, eu preciso que você me chame o pessoal da urgência e da neurologia. Cheguei, o neurologista Alexandre, né? Uma graça. Me atendeu na hora e eu olhei para ele e falei, Alexandre, ó, eu não sei o que tá acontecendo, eu tô morrendo de medo de estar tendo um AVC ou de estar tendo ou ser uma manifestação de um tumor. Que eram as coisas que me assustavam. Ou uma coisa que fosse acabar a minha vida ali nos próximos minutos e eu não ter tempo de falar nada para minha família. E eu vi a Roberta e a Clara parada ali. E a outra coisa, cara, você tem um tumor cerebral que te coloca nessa situação indefinidamente. E aí? E minha Poderia família? ser um tumor também? É um sintoma O neurológico. Paulo, ele Então tentou você- ir buscando todos, Tá. e também assustado Cara. do jeito que ele estava, ele foi buscando tentando todos os segurar sintomas quieto. neurológicos que poderiam... E a gente né? procura numa sequência, né? É uma sequência que eu ensino os alunos meus, né? Que é o Midnight, né? Que é? M, metabólico, I, infeccioso, D, degenerativo, N, neoplásico, I, de novo, de inflamatório e o T, de traumático, né? Aí você adiciona vascular, né? No final e neurológico. Então, a gente sempre segue essa regrinha mnemônica, Midnight, né? E aí eu sentei com o Alexandre e falei, Alexandre, eu tô tentando pensar, tá muito difícil, eu não sei se... Eu vou te falar a verdade, eu tô com medo de ser um AVC e a coisa tá desagregando e eu tô com medo de ser um tumor. Aí ele pegou, me examinou, passou toda a propedêutica, você sabe que eu tô fazendo isso por causa disso, com muita calma, me acalmou, né? E aí chegou a hora de fazer a tomografia, né? E aí eu falei, cara, é agora a hora da verdade. Agora vai aparecer. E ele falou pra mim, você não tem AVC, isso daí não é AVC, isso daí fica descansado, mas a gente vai ter que fazer uma tomo. Eu mal lembro da tomo, eu lembro de estar indo e com medo. Mas eles deram uma medicação para você acalmar, porque Pode você tava ser, ele pode estava muito ansioso. Deve ser isso. Cara, e eu tava, porque assim, eu me dividia entre o que estava acontecendo comigo e a resposta que eu tinha que dar pra minha família. E cara, sei lá, Todas as se possibilidades. você imagina que você tá na seguinte situação, você tem 5 minutos pra viver, o que você vai falar pra tua filha de 10 anos que tá A olhando gente, você do papo canto da leve para sala? falar de rotina, não. A gente entrou num lugar... Mas é a difícil. Eu vida. tô me colocando na situação. Porque né? a gente Tipo, acha que a tem vida 5 minutos, chama o que eu vou Noah e a fazer? Mari, o que eu vou falar? Exato. Cara? E aí? Eu tenho que passar algum ensinamento, eu tenho que só me Tem que me despedir, tem que... O que eu faço? Nossa. Então minha ansiedade explodia, porque eu queria saber o que está Eu ia acontecendo, falar. eu estava tentando fazer um O que tava na diagnóstico sua ali. cabeça? né? Tipo, chama elas aqui. Ele não conseguia, Você não conseguia mas ele não nem- conseguia juntar. Ah, só passava as ideias e não... Exatamente, porque eu não conseguia concatenar e tornar numa ação. Entendi. Então eu pensava essas coisas e tentava transformar aquilo numa coisa. Bom, fiz a CT, limpa. Nada. Aí o Alexandre vira para mim e fala, Paulo, não é metabólico, não é infeccioso, não é traumático, não é neoplásico. Me conta dessa semana, como é que foi seu sono? Aí eu parei e queria falei, estar lá e aí nesse ele tinha me momento. dado uma medicação mais forte, Nossa, aí eu começou não a sabia parar que- de fazer Eu não os... sabia que podia ser tão grave Cara. o sono causar esse tipo de coisa. Eu não Sono é imaginava. importantíssimo para Não, mas reparação de esse tipo de memória. coisa, Sim, Ah, e mas assim... é. de apagar... Nossa. Não, e eu sou o cara que, pô, na época da residência, a Roberta viveu comigo isso. Eu dava 4 plantões por semana, às vezes eu dormia 3 Por noites. isso que você não levou isso em conta, né? Falou, não, Nem não- contei, eu falei, pô, eu dava 4 plantões por semana. Você acha que é sono? Eu dormia 3 vezes por semana? Isso daí pra mim é Mas não tranquilo. dá para levar isso por muito tempo, né? Por isso que a residência tem um Não dá. fim, ela tem um prazo para Pois é, acabar. eu vivi na Senão ninguém residência. Senão a aguenta, pessoa não morre, sobra né? médico É. para cuidar das pessoas. E aí, né? o que aconteceu? Eu fiquei... aí eu falei assim, Alexandre, eu dormi 2 horas por noite. E essa última noite eu não consegui dormir. Eu fiquei trabalhando e aí quando deu 7 horas da noite eu peguei minhas meninas e fui levar elas pra jantar. Aí ele falou, Paulo, você podia ter morrido, só isso podia ter acontecido. O que pode... Se você tivesse estado dirigindo o carro, você podia sofrer um acidente, você Ah, podia tá. causar um Ah, acidente, né? E aí ele me medicou e ele falou assim, essa noite você vai dormir. E eu lembro que a Roberta me levou pra casa e a sensação, Você não cara, de sentia você... sono? Nesse caminho, indo pro restaurante, não deu aquele sono profundo? Não tinha. Eu acho que eu nunca tive essa resposta de ter o sono, sabe? Entendi. Para mim é uma coisa complicada, porque meu pai tem problema de sono, meu avô tinha problema de sono, e parece que eu herdei deles, e eu realmente não me cuidei, né? Mesmo porque quando você faz muito exercício, tá muito cansado. o exercício me ajuda no sono. Ah, tá, porque... Mas o que estava acontecendo? Eu estava dormindo tão pouco, meu exercício estava fraco. Entendi. Ou seja, eu não atingi um limiar que esse sono Entendi. ele pudesse fazer alguma coisa. E aí a Roberta
né, é aquela magnanimidade da pessoa que está com você de fato, né? Ela veio, pôs a Clarinha no meu colo, né? Eu tava todo monitorado, fio para todo lado, para acalmar a Clara. Não, eu só fiquei no pronto-socorro, não deu tempo. Eu tive alta do pronto-socorro. A Roberta quis me tirar de lá e me levar para casa, que foi a melhor coisa. Eu tava com 2 problemas. Ele naquela situação achando que ele ia morrer e a Clara achando que ele ia morrer. Porra. E eu tava, sabe? E eu com medo de qualquer coisa dessas acontecer, né? E ela te fazendo perguntas, né? Exato. E aí quando eu fui conversar com o médico, eu pus ela deitada nele e eu fui conversar com o médico. Falei, ele tem alguma coisa grave? Ele tem que ficar no hospital? Aí ele falou, não. Ele provavelmente ele tá num burnout absurdo, ele teve uma crise de ausência, né? Ele teve um lapso de memória e ele precisa descansar. Aí eu falei, então eu preciso tirar ele daqui, quanto antes. Ele está medicado? Ele falou, está medicado. Eu falei, me dá todos os exames que eu tenho que fazer para investigar tudo que possa ser ou que não pode ser visto aqui nesse primeiro momento, né? O médico foi incrível que recebeu a gente lá. Ele deu todos esses exames e aí eu falei, o papai está indo para casa com a gente, está tudo bem, vai ficar tudo bem. Fui acalmando ele, porque ele não acreditava que estava tudo bem. Imagina depois de sentir todas essas... Por mais que um médico dissesse para ele, você não tem nada no cérebro, você não teve um AVC. No meio do caminho deu alguma coisa. Exato. Ele não relaxava. A gente voltou no carro, eu já estava mais calmo. Sim. A Roberta, ela tem ela sabe que ela tem um tom de voz, ela sabe o que ela recobra numa hora de estresse dessa. Aí eu lembro que a gente chegou no quarto, eu deitei na cama, ela deitou no pé da cama. E eu olhei pra ela assim e eu falei assim, eu acho que eu vou dormir. E assim, é uma sensação muito maluca, porque como você não tem memória, a memória ela não consolida, você não sabe de passagem de tempo, você perde completamente a noção. Pra mim, foram horas, e era o quê? 9h30 da noite? 9h30 da noite. O quê? Tudo isso aconteceu em uma hora. Isso aconteceu em uma hora. Pra mim, foram horas e horas. De madrugada eles estavam voltando, então isso foi muito rápido. Tudo isso aconteceu em uma hora. Uma hora. E pra mim foram horas e horas. Pra mim foi a noite inteira. Aí eu acordei no outro dia, 7 da manhã. Parecia um Munhá, sabe? Nossa, o que aconteceu? Renasceu, né? E aí, pra tirar toda essa imagem ruim, tudo se ficou. Aí eu peguei, a gente foi, nós 4, peguei a Duda e a gente foi almoçar no restaurante pra tirar esse mal-estar. Tanto das meninas, né? Meninas, Roberta, Duda e Clara, né? Quanto meu também, pra falar, não, tá tudo bem. E aí, pessoal, curtiram o vídeo? Eu curti bastante. Se vocês também curtiram, não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para notificação de novos cortes. Valeu!